Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: consagre ao Senhor seus sonhos e todos eles serão bem-sucedidos. Firme na fé e oração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pelo alimento, pela Sua presença. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu é o nosso Deus e a Ti adoramos. Eu acredito que todas as pessoas têm um sonho, sentem dentro do seu coração um propósito, um chamado, mas nem sempre nós conseguimos enquadrar esses sonhos dentro da nossa realidade. Muitas vezes parece que nós não temos condições ou os sonhos parecem grandes demais para a realidade que nós vivemos hoje. Só que quantas vezes na sua vida, quando você planejou algo, você simplesmente orou para que Deus pudesse te guiar? Quantas vezes você apresentou para Deus seus sonhos e disse: olha, Pai, eu tenho pensado nisso. Quantas vezes você apresentou as suas razões para Deus para querer essas coisas? Quando as nossas intenções são boas, com certeza que Deus ele está do nosso lado. E Ele vai fazer, de certa forma, de tudo para que possa nos ajudar, desde que nós tenhamos obediência em nosso coração. A vida ela cheia do Espírito Santo, ela causa uma sabedoria muito grande. Então aquilo que parecia impossível há um tempo atrás, começa a se construir na sua frente. Sem Deus é quase que impossível sonhar, porque é a mesma coisa que acontece quando nós dormimos. Tem dias que nós podemos sonhar que nós voamos, outros dias, pesadelos terríveis, que nos acordam no meio da noite, que nos fazem chorar, que nos fazem sentir medo. Mas certamente que ao lado de Deus, todo sonho se torna bom. E aí eu te pergunto, você já consagrou para Deus as coisas que você tem? Você já agradeceu a Deus as coisas que você tem? Você sinceramente sente que o teu propósito é cumprir, que o reino de Deus seja propagado, que nos teus sonhos o amor ele impera? Ou é simplesmente uma questão de uma casa maior, um carro maior, coisas melhores, para que os outros de alguma forma possam te olhar e te admirar e dizer: nossa, olha como ela é bem-sucedido, olha como ela é bonita. Sabe, essa vaidade da aceitação e da afirmação do outro, ela é muito perigosa, porque ela não vem de Deus. Deus ele não nos preparou para sermos adorados, Deus nos fez para adorar a Ele. E toda vez que nós adoramos algo que não seja a Deus ou admiramos algo que não seja a Deus, é uma forma de idolatria. E isso, de certa forma, Deus não tolera. Lá em Provérbios 16, versículo 3, a palavra ela diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Deus ele deixou uma promessa que ela está escrita muito clara. Não é preciso nenhum tipo de interpretação. Deus diz, ele está dizendo: olha, consagre a mim os teus planos. Me coloque no meio das tuas coisas. Deixa eu participar da tua vida. Deixa eu sonhar com você, que você vai ver o que é sucesso. Se a gente perceber, toda vez que a gente fracassa em alguma coisa, a gente fica com medo de tentar de novo. Você nota quando uma pessoa ela teve uma relação muito longa, quando ela termina, ela simplesmente começa a criar um conjunto de armas para que o próximo que vier vai ter que passar no teste, hein? Se não passar, não fica. Sendo que o outro não fez nada. Então essa pena que a gente imputa sobre a humanidade, quando a gente diz que todo homem não presta, ou toda mulher não presta, todo esse é aquilo, tudo isso é aquilo, julgar um grupo de pessoas porque uma muitas vezes errou. Isso não vem de Deus, essa sabedoria ela é humana, ela não é divina. E nem dá para chamar de sabedoria, porque isso para mim parece uma tolice. Quando Deus está do nosso lado, ainda que tudo possa ser de um jeito, com Deus vai ser diferente. Por quê? Porque existe uma garantia na palavra de Deus.
Se a gente olhar lá em Mateus 21, 22, a palavra ela diz assim: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Quantas vezes nós já não oramos pedindo para Deus alguma coisa? Para que Deus abrisse uma porta, para que Deus desse uma oportunidade, para que Deus pudesse nos ajudar, para que Deus pudesse nos proteger, nos curar, nos envolver. Ou quantas vezes nós não oramos simplesmente agradecendo e pedindo perdão, como a gente faz todos os dias. A gente entendeu que não é preciso pedir nada, mas eu sei que no começo, toda relação no começo, ela começa de um jeito e ela começa a se evoluindo com o tempo. Então muitas vezes você ora para Deus pedindo alguma coisa. E eu sei o quanto parece frustrante que você peça que algo aconteça e aquilo simplesmente não acontece, como se Deus ele não quisesse te ouvir ou quisesse de alguma forma te punir. Na verdade, o que a gente precisa entender é que Deus não é Deus só quando Ele nos obedece. Às vezes, quando nós perdemos uma pessoa que nós amamos, por mais que nós tenhamos orado, será que Deus nos atendeu? Ou será que aquela pessoa ela já cumpriu o propósito dela? Todos nós vamos ter que partir um dia de algum jeito, em algum momento. A nossa vida ela não é boa se a gente durar 100 anos e quem não durar não vai ser bom. Não tem nada a ver com isso. Cada pessoa aqui está atrás de um propósito, de um sonho, de uma missão. E após concluída, essa pessoa ela vai retornar para Deus. Então não importa o tempo que ela viveu com você, aproveita. Aproveita porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando essa pessoa vai nos deixar. Só que o importante é que o tempo que ela ficar, ela se sinta amada, ela se sinta importante e que nós possamos muitas vezes orar junto, falar sobre a palavra de Deus junto, louvar junto, adorar o Senhor junto. Só que muitas vezes eu tenho também certeza que dentro do teu coração fica aquela dúvida que você ora, mas parece que Deus, Ele não te ouve. Diversos dias eu venho falando sobre como é importante a nossa relação com Deus. A obediência à palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de arrependimento, de amor, de caridade. Só que tem temas que às vezes que a gente conversa aqui, que muitas vezes pode parecer que você não concorda. Ah, mas eu não concordo. Deus tem te ouvido? Então o que está faltando na tua oração? E talvez tenha uma resposta para isso. Lá em Tiago 1, versículos 5 e 8, a palavra diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Vamos traduzir isso que Deus está te dizendo? A primeira coisa, que é muito importante, quando você ouvir a palavra sabedoria, sabedoria não é inteligência. Inteligência é a capacidade de eu ler um livro, muitas vezes entender e muitas vezes reproduzir esse livro. Então, quando eu aprendo na escola, a minha facilidade de aprender é inteligência. Porque, na verdade, eu não estou criando nada novo. Eu estou pegando o conteúdo que já foi criado e replicando esse conteúdo. A sabedoria é a capacidade de criar novos conteúdos. Então, aquele que você aprende na escola teve sabedoria para formar aquilo. E é esse acesso que Tiago diz. Olha, se você tem falta de sabedoria, olha, se você quer ser um empreendedor, se você quer construir algo novo, se você quer que os teus sonhos dê certo, é preciso que tenha sabedoria. Então, não adianta a gente orar para Deus abrir uma porta para que você possa entrar, mas você não tenha sabedoria para conseguir entender aquilo que Deus está dizendo. Ou quando Deus diz algo, você acha que é uma loucura aquilo, porque simplesmente parece impossível naquele momento.
E conforme a gente vai tendo acesso à sabedoria, a gente percebe que a sabedoria de Deus ela é loucura para as pessoas. Por quê? Porque parece sempre muito impossível. E aí, nesse instante, eu preciso da fé. Se eu não tiver fé para acreditar nessa sabedoria, que parece uma loucura, eu não vou conseguir atingir os meus objetivos. Então a palavra deixa muito bem claro. Quando você orar, é a mesma oração que Salomão fez. Senhor, eu quero sabedoria para mim poder governar o seu povo. E a mesma coisa que você precisa pedir. Senhor, eu quero sabedoria para poder muitas vezes administrar a minha vida, para poder saber cuidar da minha família, para mim poder usar no meu trabalho, para mim poder te servir. Peça sabedoria. O resto vem no dia a dia, no tempo, nas oportunidades. Só que tem um porém. A fé, quando ela existe a dúvida, não é fé. Porque quem pede acredita que já recebeu. A fé é um estado de eu olhar no futuro. Ainda que hoje eu não consiga ver, mas eu vejo com os olhos do futuro. Porque a gente sabe que vai ser uma caminhada que no futuro nós vamos chegar lá. E Deus deixa muito bem claro. Porque aquele que ora ou que pede e tem dúvida é como o mar que se agita com o vento. E o que é essa agitação? Não é a preocupação, não é o desânimo, não é a tristeza, o cansaço. Não é você querer as coisas na hora que você quer e elas não acontecer. Você não tem essa visão do todo, do futuro, do Deus cuidando, da esperança. Não, você tem visão apenas de momento. Qualquer coisa que balança te desespera. E não é assim que funciona com Deus. E aí, Tiago ele deixa uma coisa muito bem clara. Se eu orar ou se eu pedir com dúvida, olha o que ele diz. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma. Se eu já oro com dúvida, Deus não vai me atender. Então será que o problema é que Deus está longe ou eu não estou tendo fé o suficiente ou acreditando o suficiente para que o Espírito Santo possa estar perto de mim, para que eu possa ter acesso à sabedoria de Deus e todas essas coisas? Então, quanto mais nós nos envolvemos buscando ao reino de Deus, lendo a palavra de Deus, ouvindo louvores, ouvindo pregações, vendo as coisas da forma que Deus ensina na Bíblia, mais isso vai ficando mais claro e a nossa fé vai aumentando. E Deus diz sobre a vida de quem tem uma mente dividida. E Ele diz, tudo o que faz é instável. Você já viu pessoas que às vezes você está conversando e ela começa a se descontrolar, grita, xinga, chora, ri, é 880. Ela não consegue tratar com educação, ela não consegue se estabilizar com nada. A cada 10 minutos está com o humor de um jeito. Essa instabilidade emocional, que parece que é uma doença, não tem nada a ver com doença. É simplesmente um sintoma que existe uma guerra espiritual acontecendo. No momento que você está estável, o Espírito Santo está mais forte. No momento que você duvida, ele sai, o diabo está encostadinho em você. Instabilidade, estabilidade, instabilidade, estabilidade. Toma um lado, meu amor. O meio, o muro é do diabo. Toma um lado. Ou você acredita até as últimas consequências e tenta até as últimas consequências e faz, independente do que você acha ou deixa de achar, ou vai continuar sempre nisso. Sempre nessa batalha, sempre nessa peleja, sempre só sonhando e muitas vezes vendo os outros realizar. Eu sei de uma coisa, que quando as coisas são de Deus, elas simplesmente dão certo porque tem que dar. Ainda que tudo à volta pareça que não vai dar, ainda que o meio não colabore, Deus ele vem construindo cada coisinha, cada pedacinho. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu sei que, de verdade, às vezes eu me torno repetitivo muitas vezes nas coisas que eu falo. É que talvez o dia que você puder provar aquilo que eu digo, você vai entender por que eu insisto tanto em certas coisas. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você está se afastando dos teus sonhos porque você quer. Não vai ser um coaching, não vai ser um livro, não vai ser uma faculdade, não vai ser nada que vai poder te dar aquele brilho. Quantas pessoas não têm emprego? Quantas pessoas não permanecem na mesma função e no mesmo cargo e é sempre do mesmo jeito? Por que não crescem?
Tem gente que começa lá de baixo e sobe lá para cima. Por quê? Porque põe amor, porque põe vontade, porque serve, porque se interessa, se importa. Tem gente que só reclama. Ah, eu ganho pouco. Ah, não, porque o serviço... Cara, se você não consegue fazer com excelência um serviço simples, por que alguém te daria mais para você fazer? Percebe que o amor que você deposita é o brilho que você vai ter. Se você atende, atenda com amor, que você vai ver quando as pessoas começarem a falar: rapaz, eu vou num lugar, como eu sou bem atendido, e as pessoas voltam, e você tá pensando que você tá dando lucro pro seu patrão. Na verdade, você tá servindo a Deus. Na época de Jesus, na época dos reis, tinham escravos. Se você lá em Coríntios, Jesus diz: olha, se você for um escravo e vieres a te tornar livre, antes trata de aproveitar o teu chamado. Então assim, ainda que você for um funcionário hoje e vier a ser um patrão no futuro, cara, trata com amor, faça com amor, sirva os outros como se tivesse cada pessoa servindo a Jesus. Você acha que Jesus não está vendo o teu comportamento, o que você está fazendo? Ou você tem uma pessoa que você sai da igreja, ou, ah não, eu saio da igreja, eu viro diabinho. Não, eu volto para a igreja, eu sou bonitinho de Jesus. Não tem isso. Ou a gente é ou não é, essa instabilidade é a dúvida. E ela é uma das coisas que você só consegue combater buscando ao Senhor todos os dias. Eu já comentei com vocês, eu demorei 2 anos para tirar essa dúvida de dentro de mim. Só que eu era ateu. Poxa vida, se você não é ateu e diz que acredita em Deus, então é muito mais fácil para você do que era para mim. E eu não tinha um apoio como a gente tem hoje, de poder ter uma palavra, de poder ter uma pessoa ajudando, de poder ter... Não, eu tive que meio que fazer no peito. Com tudo contra, com bola nas costas e com tudo. E hoje nós estamos aqui louvando a Senhor. Mas foi por insistência. As coisas que eu conquisto na minha vida, não é porque eu estudei, foi por insistência. Eu não tenho faculdade, eu não tenho nada. Foi por insistência. Insistência e fé. E por acreditar no Senhor, e por obediência, e por sonhar, e por fazer, e nada. Eu não preciso provar nada para ninguém. Você sabe por quê? Porque se a nossa vitória já está garantida no Senhor, para quem que eu preciso provar o quê? Eu já vi, eu já mentalizei, eu já sei. Eu só estou caminhando, aquela terra prometida já é minha. Você crê nisso? Que Deus tem o melhor para você? Ou você acha que Ele deu algo bom para um e para o outro não? Ah não, Deus só gosta dele, de mim Ele não gosta. Não, então tem que pedir... Cara, Deus te ama da mesma forma que Ele me ama. A igualdade é para todo mundo. Quem está se menosprezando e quem está se excluindo é você, não é Deus. Então pensa nisso. Pensa nisso e consagra teu coração, teus olhos, tua boca, teus sonhos, tua vida, seus filhos, sua família, seus pais, seu carro, tudo que você tem, você consagra ao Senhor. E que você possa usar cada coisa dessa para o bem. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te guardar, te abençoar, te tocar, e que o nosso louvor não seja vazio, e que a nossa vontade, a nossa sede da palavra de Deus seja diária. Amém? Um bom dia.